Então, sejam todos bem-vindos, né? Estou me formando, né, pelo IJUSP de São Paulo, né, para ser analista junguiana, né? Antes disso, eu já fiz vários cursos também de Jung, estudei muito tempo de alquimia, né? Logo que eu entrei na faculdade, eu já fiz cursos de técnicas de relaxamento, fiz vários, estágios em hospital com pessoas com fibromialgia, então assim, isso me deu uma bagagem muito grande, né? Fiz formação em terapia sistêmica de família, que eu acho que me ajuda também muito no consultório, porque é uma visão, né, que integra muito com a visão junguiana. E além disso, assim, eu pratico yoga há mais de 20 anos, né? Então eu acho que quem aqui do grupo tem essa aproximação com o yoga, né? E eu acredito que o yoga ele não é uma atividade física, ele é uma teoria muito profunda, ele é uma psicologia e ele tem muitas ressonâncias também com a psicoterapia, né, com a psicologia analítica. Então, isso é um pouquinho né, para quem não me conhece, para me conhecer, para saber de que lugar, né, que eu tô falando e que eu tô apresentando isso para vocês, tá? Então, é, quem de nós, né, já não teve dificuldade na prática clínica, né? Então, assim, eu acho que hoje, com a proliferação de tantas coisas, é muito importante a gente fazer conexões com as teorias que a gente já conhece e também com as últimas descobertas da neurociência. Eu acho que isso é extremamente, assim, importante para a gente conseguir dar o melhor que a gente pode para os nossos pacientes, né? Porque isso também dá para a gente uma segurança maior na hora dos nossos atendimentos, né? E da gente também cobrar um valor justo por aquilo que a gente está fazendo. Eu acho que é todo um conjunto, né? Então, assim, o paciente fica feliz, a gente sente mais segurança. Então, assim, acho que a gente realmente precisa trilhar esse caminho, né? E a gente sabe, né, que a clínica, por mais que a gente divulgue, né, e chame aí os pacientes venham até nós, eu acredito, né, que aquilo que mantém a nossa agenda cheia, de fato, é a conexão que a gente tem com os nossos pacientes na clínica, né? Realmente, assim, quando a gente trabalha com a psicologia profunda, a gente sabe que não é só o uso de técnicas que vai fazer com que a gente consiga trabalhar com a gente, com aquele paciente, né? Tem coisas muito mais profundas, e eu vou estar contando aqui para vocês, né, hoje, sobre essas coisas, e que eu acho que isso é o que faz toda a diferença na clínica, né? E integrar todo esse conhecimento também vai fazer toda a diferença, tá? Então, vamos lá. Eu pensei, né, nessa aula, coloquei esse nome, o mapa do tesouro na clínica, porque de fato, para mim, isso é aquilo que dá acesso ao ouro, né? Pensando até agora na alquimia, né, no ouro dos alquimistas, né, que é uma metáfora que nós junguianos a gente usa muito na clínica, né? Eu acho que a imagem do mapa do tesouro ela é muito legal, por quê? Porque assim, quando a gente, quem que já não brincou de mapa do tesouro, né, quando era criança, né? Quando a gente ia brincar de mapa do tesouro, tinha lá as charadas, as pegadinhas, não era uma coisa linear, né? Era um caminho, né? E aí a gente ia ter que se deparando com um monte de coisa que a gente ia encontrando nesse caminho, né? A gente tinha que entender as charadas, ir para uma outra coisa. Então, eu acho que essa imagem é muito daquilo que a gente faz na clínica. Vamos pensar que, assim, cada paciente que chega, gente, é único, né? Então, assim, não existe uma receita de bolo, né? Mas eu acho que existe sim um mapa. E que se a gente conseguir ler esse mapa e traduzir isso de uma forma individual, eu acho que a gente vai conseguir realmente chegar no ouro, né? Que é aquilo que a gente quer, né? Então, assim, como junguiana, eu ia trazer uma imagem para falar, né, sobre essas ferramentas que eu acredito, né? Então, assim, já entrando um pouco, né, nessas questões do corpo, né, e eu vou contar para vocês como é que eu integro o corpo na terapia, né? Eu queria convidar vocês, né, para sentar de uma forma confortável, apoiar os dois pés no chão, né? Sentir o quadril apoiado na cadeira, presta atenção na respiração, né? Eu acho que isso é um convite, gente, para a gente estar aqui
de corpo e alma, porque a gente está sim falando de uma coisa muito profunda, que é o que eu acredito, né? Então, assim, eu acho que a nossa prática ela também tem que ser coerente com aquilo que a gente faz com os nossos pacientes, tá? Então, vai sentindo esse corpo, né? Veja se os pés estão bem apoiados no chão, se as costas estão bem apoiadas aí na poltrona, né? Se você está se sentindo bem confortável. Se vocês acharem necessário, né, pega aí um caderno, vão anotando algumas sensações corporais que podem estar presentes agora nesse momento, tá? E vão se apropriando das sensações corporais, né? Frio, calor, né? Dor, às vezes a gente vai lembrar de alguma dor, né? E anotem essas sensações, né? E quando a gente entra em contato com as nossas sensações corporais, muitas vezes, e principalmente para quem está acostumado, né? A gente consegue acessar imagens, né? E isso já é um trabalho psicoterapêutico que eu faço, sim, né, com os pacientes no consultório. Então, vão se apropriando desse corpo, né? Tragam o corpo para nossa aula, junto com a mente, porque a minha ideia é fazer essa integração aqui com vocês hoje, tá? Então, gente, vamos lá. Qual que é meu objetivo com tudo isso aqui para vocês, tá? Eu acho que, assim, aprimorar raciocínio clínico, que isso é algo de muito valor para nós, né? Integrar teoria com a prática, porque muitas vezes a gente estuda, né, aquela teoria e fala assim, nossa, mas como é que isso funciona na prática? Muitas vezes a gente fica meio perdido, né? Principalmente se a gente falar do Jung, né? A teoria dele às vezes é tão profunda e a gente fala assim, nossa, como é que eu encaixo isso daqui? Como é que eu aplico isso daqui na prática, né? Então, isso é um dos meus objetivos, tá? Tanto aqui nessa aula quanto nesse método que eu estou desenvolvendo, tá? E uma coisa muito importante, gente, assim, é trazer a reflexão sobre como a nossa personalidade atua na clínica. Isso eu acho que é um fator preponderante que a gente precisa sim ter espaços para pensar sobre isso, né? Porque senão muitas coisas passam batido, né? A gente fala de contratransferência, mas não é só a contratransferência. Tudo aquilo que a gente sente e a gente precisa dar espaço para isso, tudo isso vai integrar a nossa condução na clínica com os nossos pacientes. E assim, claro que isso tudo vai refletir, né, na própria valorização que a gente tem como profissional, né? A nossa profissão, diferente de outras profissões, né, a nossa personalidade é a nossa ferramenta, né? Então isso traz sim um desafio muito grande para a gente, né? E eu acredito, né, que uma visão vai 360 graus, né, onde a gente consiga integrar, porque acho que a palavra de ordem, gente, é integrar. Quando a gente consegue fazer esse movimento com a gente, com o paciente, com várias teorias, né, integrando com a prática clínica, a gente consegue sim ter um sucesso financeiro, que é uma consequência desse trabalho que a gente realiza, né, e uma agenda cheia, né. Eu acredito que assim, a gente traz resultados para os nossos pacientes, e eu estou chamando de resultado nem sempre aquilo, né, que os pacientes nos trazem como aquilo que eles gostariam, porque a gente sabe que essa queixa, né, muitas vezes não é a queixa que eles trazem, né, então, a gente sabe que isso é algo relativo, mas sim dá para a gente perceber que essa caminhada desse jeito ela traz sim um retorno, né? Os pacientes voltam, os pacientes indicam pessoas, os pacientes permanecem com a gente quando tem essa conexão. Por um tempo necessário para que uma transformação profunda aconteça. E a gente sabe, né, gente, que na clínica para uma transformação profunda acontecer, a gente precisa sim de tempo, né? Principalmente quem trabalha com psicologia profunda, que a gente sabe que a gente acessa outras regiões da psique, muito além do só do, né, do consciente e do inconsciente pessoal, né? A gente sim precisa de tempo para ir desenvolvendo esse trabalho na clínica, tá? Então, eu acho que
falando dos objetivos, né? Claro que acho que tem muitos, mas acho que escrevendo dessa forma eu consigo contemplar aquilo que eu acho como prioridade aqui para vocês, né? E aí, assim, né? Queria trazer aqui para vocês, né? Assim, o que que faz um psicólogo, gente, ter sucesso profissional? Né? A gente sabe, análise pessoal é fundamental, né, gente? Sim, não dá para ser psicólogo sem fazer análise pessoal, sem fazer terapia pessoal, né? Estudos, supervisões, né? E acho sim que a gente precisa ter, né, uma visão atenta para integrar novas teorias e novos conhecimentos, né, para aquele escopo de teorias que a gente já conhece, né? Então, eu tenho feito essa integração, né, e quero apresentar isso daqui para vocês, tá? Vamos lá. O que que eu acho, né, que é uma psicologia inovadora, né? Eu chamo de uma psicologia integrativa porque ela reúne teorias, né, profundas com também as novas descobertas científicas, né, já entrando um pouco nessa questão da neurociência, tá? E a gente precisa inovar, gente, a gente precisa agregar esse conhecimento. Por quê, né? A gente sabe que hoje existem demandas múltiplas e a coisa está sempre em evolução, né? Assim, acho que a sociedade hoje, né, os pacientes hoje, eles têm demandas muito diferentes do que de muito tempo atrás, né? E o nosso estilo de vida, né? Essa coisa do internet, tela, essas demandas, elas também são muito diferentes do que, né, muitos anos atrás. Então, sim, a gente precisa inovar e a gente precisa estar atento a isso, tá? A gente percebe, por exemplo, né, hoje com a teoria polivagal, eu vou falando disso aqui para vocês, né? Que, por exemplo, muitos transtornos e muitas questões que a gente trata na clínica, depressão, ansiedade, que assim, tem muito, né, gente? Assim, a gente pega muito esse tipo de queixa, esse tipo de questão, né? Hoje, a gente sabe, através do estudo da teoria polivagal, né, que um sistema nervoso desregulado, né, ele pode é, trazer sintomas como depressão e ansiedade, né? Porque, assim, se eu tenho um sistema nervoso desregulado que me diz que eu tenho que ficar em alerta o tempo inteiro, é claro que eu vou ter ansiedade, né? E aí, quando a gente consegue fazer uma integração na clínica, a gente também consegue trazer esse conhecimento inovador para ajudar os pacientes também integrando esse corpo e ajudá-los a regular esse sistema nervoso, né? Muitas vezes já peguei casos, por exemplo, de pessoas com depressão, né? Que claramente, assim, é um sintoma de um sistema nervoso desregulado que a pessoa ficou presa num congelamento, né? E aí eu vou contar um pouquinho para vocês como é que eu estou vendo tudo isso hoje, né? Então, assim, déficit de atenção. Gente, déficit de atenção pode sim ser sistema nervoso desregulado, né? A gente sabe que algumas práticas de relaxamento, né, elas trazem muitos benefícios, né? E a pessoa que tem um sistema nervoso desregulado, ela pode apresentar vários transtornos, vários sintomas que são sintomas que a gente consegue tratar, né, com uma psicologia mais integrativa, né? Claro que a gente precisa lançar a mão de outros atributos, às vezes, né? Mandar para o psiquiatra, tem a questão do medicamento, que é super importante, mas eu acredito que, né, tem muitas coisas que a gente consegue integrar e dar esse suporte para o paciente, com com essa visão inovadora também, né? Tá? Então, vamos lá. Eu falei um pouquinho, né, assim, como psicóloga junguiana, né, assim, eu sei que o uso das imagens é um instrumento muito poderoso na clínica, né, por quê? Porque as imagens, elas reúnem consciente e inconsciente, né, eu acredito, né, como psicóloga profunda, né, que gosta de trabalhar nesse lugar, né, quando a gente está falando de uma psicologia profunda, a gente mexe, se a gente pensar na imagem da casa, e a gente vai falar dessa imagem aqui no nosso encontro, a gente não mexe na torneira, a gente mexe no registro. Quando a gente mexe no inconsciente,
no inconsciente coletivo e eu integro o corpo nesse conhecimento, né, em todo esse escopo teórico, a gente não está só mexendo naquilo que está visível, mas também no invisível. A gente está mexendo no registro da torneira, né? Isso é muito importante para a gente. Por quê? Porque, na verdade, é de onde tudo brota, né? É de onde os sintomas vêm, né? Então, como eu falei, né, acho que a imagem do mapa do tesouro, ela pode ajudar a gente a compreender quais os ingredientes que vão ajudar a gente a percorrer esse caminho para chegar no ouro de cada paciente, né? Eu acho que a gente pode olhar essa imagem do mapa do tesouro como a gente olha para um sonho de um paciente. A gente pode conversar com essa imagem e produzir muitos resultados positivos, né? E aí, agregando essa imagem, eu vou contar para vocês assim, eu separei, né, um pouco nessa apresentação, é, o que que é uma frente extrovertida, já fazendo uma analogia com a teoria junguiana, né, uma frente extrovertida da clínica e uma frente introvertida da clínica, tá? A frente extrovertida, o que que eu estou chamando de uma frente extrovertida? Eu acho que é a capacidade que nós, psicólogos autônomos, a gente tem de olhar a nossa clínica como um negócio, né? Como algo realmente que a gente precisa pensar, né? Que isso também faz parte do nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Né? A gente sabe que muitos mitos e crenças relacionados ao dinheiro, que vêm também da nossa relação familiar, né? Muitas vezes vão impactar negativamente na forma como a gente conduz a clínica, né? E muitas vezes a gente pode pensar assim, a gente não aprendeu isso na faculdade, a gente pode pensar assim, nossa, mas não, eu vou focar só na teoria, né? E a gente sabe que a gente está falando de uma relação que mexe com o inconsciente, né? Então, assim, a gente tem que fazer integração, gente. A gente pode sim ser, né, um profissional preocupado em ajudar, né, acolhedor, mas sim, a gente precisa falar, né, desse ganho financeiro de uma forma pensando que isso também faz parte do nosso desenvolvimento da nossa personalidade, né? E aí a gente pensa no seguinte, né? Quantas crenças que a gente tem ligadas ao dinheiro vão impactar na forma como a gente lida com a clínica, né? E vocês vão entender que eu estou falando disso porque, de fato, eu considero, assim, para mim é primordial, né? É o jeito que eu trabalho, assim, e que eu acredito muito, né? O nosso desenvolvimento pessoal, gente, ele é a principal fonte do nosso trabalho na clínica, né? Como é que a gente quer, por exemplo, trabalhar com um paciente que, ai, precisa mudar de emprego, não consegue ganhar dinheiro, tem uma série de crenças aí, se a gente mesmo não chegou nesse lugar, né? A gente sabe que isso vai sim impactar na relação dele, né? Então, assim, se a gente tem uma questão assim, né? A gente vê, né, muitas vezes assim, é, relações negativas com o dinheiro que vêm de muitas crenças trazidas aí da nossa relação familiar, por exemplo, né? Um exemplo clássico, assim pessoas que viram os pais brigando por causa de dinheiro, né, colocam o dinheiro num lugar negativo, e muitas vezes isso vai sim impactar na tua vida profissional. Né? Eu estou querendo trazer isso realmente para uma reflexão profunda. E claro que isso, gente, vai impactar na maneira como a gente faz o contrato com o paciente. Isso vai impactar na segurança que a gente tem quando a gente vai cobrar as faltas do paciente. Isso é um problema, assim, recorrente entre nós, psicólogos, né? A gente vai fazer nossa agenda de forma que a gente contemple aí a nossa qualidade de vida. Quantas vezes, gente, a gente não prioriza, né, a nossa agenda segundo aquilo que os pacientes pedem e a gente estica daqui, puxa dali e muitas vezes a gente não se prioriza na hora da gente fazer isso, né? Então, assim, tudo isso, né, gente, a gente sabe que vai sim impactar na relação terapêutica que a gente tem com o nosso paciente, né? A gente percebe, assim, né? Então, por exemplo, já vi muitos psicólogos, né, assim, até em experiência minha mesmo, de terapia minha mesmo, né? Que assim, não mandam fechamento, demoram para cobrar, né? Deixam aquela coisa meio solta. E a gente vai percebendo, né? Como esse profissional também lida com essa questão.
né? A gente percebe, né, no campo consciente e também no campo inconsciente, né? A gente sabe que o campo inconsciente ele produz aí muito impacto nessa relação. Então a gente precisa sim se apropriar disso, né? Não só por uma questão financeira puramente, mas porque sim, uma questão financeira ela passa pelo nosso desenvolvimento pessoal. Né? E é isso que eu estou chamando aqui, gente, de uma frente extrovertida, tá? Então, assim, eu quis trazer isso porque eu acho que é uma dor, né, que muitos psicólogos têm. Eu acho que a gente precisa sim falar sobre essas questões, né? E aí eu vou falar isso mais para frente para vocês, né? No método ISIS, né, eu desenvolvi um módulo só para falar dessas questões, que muitas vezes a gente também não leva para supervisão, né? Eu percebo que muitas vezes na supervisão a gente fica ali, né, na dinâmica do paciente. Claro, gente, é essencial isso, né? Mas a gente não fala da dificuldade que a gente tem de fazer um contrato, às vezes, com o paciente, da dificuldade que a gente tem de cobrar essas faltas, né? Da dificuldade que a gente tem de se colocar muitas vezes na hora de fazer esse contrato. Isso tudo, gente, tem que ser falado, tá? E aí, né, eu vou passar agora, né, para frente que eu tô chamando de frente introvertida, né? Porque a gente sabe assim, a frente extrovertida, ela vai também, né, entrar um pouco já nessa questão, né? Porque a gente está falando da nossa personalidade, né? E o quanto que o nosso trabalho na clínica, ele requer a ampliação dos nossos espaços internos, tá? E aí, gente, eu vou trazer uma outra imagem aqui para falar, né? Vocês já viram que eu gosto de imagem, né? Como junguiana, não podia ser diferente, né? Eu trouxe a imagem da casa interna, né? Essa imagem, ela me ajuda muito a colocar em ordem tudo aquilo que a gente vê na teoria junguiana, na teoria sistêmica, né? Que o terapeuta faz parte da relação, né? E aí, assim, eu tô pensando que a nossa casa, ela também é o nosso corpo. O nosso corpo também é a nossa casa, tá? E aqui eu já vou trazer, né, essa integração de como que a gente trabalha com o corpo na clínica, tá? Então, assim, o que significa isso, né? Uma imagem da casa interna, tá? A personalidade, a nossa personalidade na clínica, né? Eu pergunto para vocês assim, qual é o tamanho da sua casa interna? O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar na imagem mesmo, né? Se a gente tem espaço numa casa interna, chega um caminhão ali de mudança e ele pode descarregar um monte de coisa que a gente pode receber aquilo. Se a gente não tem espaço, o que que acontece? Aquilo chega e a gente tem que endereçar para outro lugar. Muitas vezes isso acontece com as nossas emoções, né? Quando chega algum conteúdo, tanto de um relacionamento quanto de um paciente na clínica, a gente precisa acomodar as nossas emoções, aquilo que a gente está sentindo dentro da gente. E aí, gente, vamos pensar que a gente precisa ter muitas prateleiras nessa casa interna. Por quê? Porque a gente precisa receber aquilo, movimentar aquilo dentro da gente. Por quê? Porque isso são recursos que a gente usa para a forma como a gente vai lidar com aquela demanda daquele paciente. Então, né, quando a gente escuta uma queixa, o paciente chega lá, a primeira vez está ali com a gente. Quando a gente começa a desenvolver uma escuta profunda, a gente sabe muitas vezes que aquela queixa que o paciente está trazendo, gente, não é a queixa de fato. Aquilo é só a pontinha do iceberg. Quando a gente começa, né, a ampliar esse espaço da nossa casa interna, a gente começa a desenvolver uma escuta profunda e a gente começa a entender o que aquele paciente está de fato trazendo naquela queixa, né? Outro exemplo, né, assim, vocês já sentiram numa sessão com os pacientes como às vezes tem alguns assuntos que a gente não consegue entrar com aquele paciente? Aquele assunto fica ali, parece um elefante branco, mas a gente não consegue perguntar diretamente, o paciente também não consegue falar, e quando a gente pergunta, ele desvia e vai para uma outra questão, né? Não sei se isso já aconteceu com vocês, né?
mas isso acontece. E aí a gente faz o quê com aquilo? O que a gente faz, né, com aquele elefante que a gente sente que a gente ainda não pode falar, mas que a gente vai ter que falar, né? Tem muitas coisas que a gente vai recebendo nessa nossa casa interna e vai pondo nessas nossas prateleiras, que a gente sabe que aquilo vai ter que ser trabalhado antes de ser devolvido para o paciente, de uma forma que aquilo faça sentido, né? Então, assim, essa transformação dentro da gente com aqueles conteúdos, aquilo precisa acontecer, né? Quando que eu sei um jeito de perguntar para o paciente? Como é que eu sei como eu vou fazer uma pergunta para o paciente? Se eu estou escutando um discurso que ele está me trazendo, e aí eu tenho um estranhamento daquilo, porque parece que tem alguma informação que está faltando, muitas vezes o meu corpo me avisa desse estranhamento. Falo, nossa, parece que está faltando algum pedaço aqui. E eu vou guardando aquilo, eu vou colecionando todas essas coisas que vão chegando na minha casa, no meu corpo, para eu saber como é que eu vou trabalhar com aquele paciente, né? E aí, né, acho que fica essa pergunta, né? A gente tem espaço para receber todas essas coisas que estão sendo trazidas, né, para nós naquele momento? O que que a gente faz com as nossas emoções? Né? Então, assim, a gente precisa também ter espaço para acolher tudo aquilo. A gente tem que estar em contato com as nossas emoções, né? E eu acrescento mais ainda, né? Eu acho que mesmo as teorias que a gente estuda, que ficam no campo racional muitas vezes, né? A gente não vai lembrar dessas teorias na hora que a gente está ali com o paciente. Né? Porque se a gente ficar pensando, gente, na teoria que a gente estudou, na hora que a gente está com o paciente, a gente não consegue atender. Por quê? Porque a gente não cria o campo necessário para aquela alquimia acontecer, né? Então, assim, eu não sei se já aconteceu com vocês, né? Tem momentos ali que eu tô com o paciente que, claro que eu não estou pensando nas teorias, mas de repente aquela teoria pula na minha cabeça, eu falo assim, nossa, é aquilo, né? Assim, é como se fosse algo que vem. Então, eu acho que assim, a gente desenvolver esse relacionamento com a gente mesmo, onde a gente consiga armazenar todas essas coisas, vai dando para a gente material para a gente conseguir desenvolver este campo nessa relação terapêutica, que vai fornecendo todos esses ingredientes que a gente vai mapeando, né? Como é que a gente vai chegar nesse lugar que a gente precisa chegar, né? É, às vezes eu tô com um paciente assim, ele conta um sonho, por exemplo, ou fala de alguma coisa, né? E eu vou lembrar de um sonho que ele me contou há 2 anos atrás. Aí o paciente fala assim para mim: Meu Deus, que memória você tem. Eu não, eu vou falar assim, a minha memória ela não é boa, gente. Ela não é boa. Eu fui entender depois de um tempo, né, de que isso aconteceu algumas vezes assim comigo na clínica, que o que me faz ter a memória necessária naquele momento é a ressonância de significado entre o sonho que ele me contou naquele momento e aquilo que ele está me trazendo agora. E acho que essa informação, ela não se restringe só aos sonhos, né? Eu acho que ela é também de um discurso que ele pode estar trazendo agora, e aquilo tem uma ressonância com o significado de algo que a gente já conversou lá atrás, e a gente está passando pelo aquele mesmo lugar de um jeito diferente, né? Então a gente também ativa isso que eu estou chamando, né, de memórias ressonantes quando este campo, né, que a nossa casa interna ativada, ela vai dando essa condição para a gente de estar neste lugar, né? Tá fazendo sentido para vocês tudo isso, gente? Tá? Então vamos lá, Sim, tá? E aí, pensando nesse campo, né, gente, como é que a gente se prepara para receber um paciente? Se a gente é um dentista, a gente vai lá, limpa todo o material, né? Limpa não sei o quê, né? A gente tem que pensar que a gente também precisa fazer isso, né? Então, assim, acho que também, assim,
fazer essa reflexão de como é que a gente vai receber esse paciente na clínica é muito importante. Se a gente chega lá esbaforido, estressado, atrasado, né? Claro que isso vai impactar em como a gente vai ter essa escuta profunda, né? E aí, né, eu acho que o corpo, ele pode ser um aliado muito importante para isso, né? Então, assim, a gente poder fazer uma autorregulação através do nosso corpo, né? Seja através de uma respiração, seja através de uma meditação, e aí existem várias técnicas para a gente fazer isso, né? Quando a gente enxerga isso dessa forma, a gente consegue ampliar esses espaços internos para ter uma escuta profunda daquilo que a gente vai receber, né? E aí a gente pode, gente, assim, pedir auxílio, né? A gente sabe, isso tudo que eu tô falando, né? Assim, para quem é junguiano, tá aqui, né? Muitas vezes a gente conhece como eixo ego-self, né? Então, assim, é a parte nossa consciente com aquela parte maior da nossa personalidade, que é o self. Tem outros nomes em outras teorias, né? E aí a gente sabe que a gente tem que ter uma natureza medial. Quer dizer, a gente está presente, a gente está no controle, mas tem uma parte que acontece dessa alquimia no encontro que não, a gente não tem controle. E que se a gente ficar tentando controlar ou encaixar o paciente numa teoria, né? Ou ficar pensando, nossa, mas que teoria que é essa? Nossa, mas o que que vai acontecer? Nossa, mas o que que eu faço? E fazemos perguntas em vão, né? Assim, sem ter um aparato dentro da gente que vai conduzir aquilo, né? A gente não consegue fazer um atendimento dessa forma que cria esse campo profundo, que propicia esse mapa do tesouro para a gente, né? Então, eu acho que assim, aliar essa ajuda do corpo, prestar atenção às nossas sensações corporais, gente, é algo muito impactante. Hoje mesmo, antes de entrar aqui, eu tive uma experiência com um adolescente. Eu também, assim, eu tenho desenvolvido esse treino em mim, né? Então, assim, a gente sabe que esse campo inconsciente, ele fornece, sim, pra gente ressonâncias que muitas vezes a gente sente no nosso corpo. Muitas vezes a gente sente através de emoções, de sentimentos, que a gente sabe que não são nossos, né? A gente sente também no nosso corpo. Hoje, essa adolescente chegou super irritada, tinha acabado de brigar com a mãe, e ela é muito sensível, assim, né? Ela tava assim, muito, muito, muito irritada. E aí, assim, por quê? Porque a mãe foi pegar ela na escola, queria fazer um monte de perguntas de como é que tinha sido, parará, parará, parará. Aí ela falou assim pra mim, eu tô muito nervosa, né? Ela falou assim, eu tô tão nervosa que eu tô sentindo o meu olho tremer. Gente, e aí eu falei pra ela assim, vamos fazer argila? Quando eu sinto que tem uma coisa muito estressante assim, eu vou pro corpo. E uma das maneiras de eu ir pro corpo é fazer um trabalho manual, né? E aí fui pegar argila, fui trabalhar argila com ela. Quando eu fui até o banheiro, né, para lavar a mão e deixar as coisas ali, pegar o pote de água, trazer para cá e tal, o meu olho começou a tremer. Eu falei, gente, mas não é possível, né? Assim, e aí, assim, é isso, esse rastreamento de sensações corporais, quando a gente tem uma conexão profunda, a gente usa isso, né, como ferramenta clínica, né? E isso acho que é uma coisa que a gente vai entender. Eu vou falar um pouquinho da teoria polivagal e a gente vê, né, a confluência de várias teorias, né? É o Jung falando do campo inconsciente, onde tudo se comunica, né? É a terapia sistêmica que fala das ressonâncias que a gente sente, que isso é um material valiosíssimo para a gente na clínica, né? E aí agora a neurociência fala da teoria polivagal. A teoria polivagal, gente, ela vem confirmar, né, tudo aquilo, né, que os grandes teóricos lá atrás já intuíram, né? Então, acho que assim, a gente precisa sim integrar esse conhecimento e somar com coisas que a gente já sabe, né? Aí, só para dar um exemplo, né, para vocês, assim, de alguns junguianos que falam muito desse campo, né? A Birgit Heller é uma analista de Londres, né? Ela escreveu um artigo, A Experiência do Luminoso na Sala do Consultório.
que é isso, né, gente? A experiência do luminoso nada mais é do que esse campo ativado que a gente consegue ativar quando a gente está em posse desse eixo ego-self, quando a gente está realmente na presença, né, do paciente no consultório, né? E ela escreveu um artigo, esse artigo dela tá no livro, né, Psicanálise Junguiana, do Murray Stein, né, então, assim, tá nas referências bibliográficas, né, da apostila, que depois eu vou encaminhar para vocês, eu acho que vale muito a pena ler esse artigo dela, né, e aí, como ela sabe, né, que, assim, existe esse campo, né, que não depende do nosso ego, quer dizer, tem algo de luminoso que acontece, que é da esfera do desconhecido, né? Ela fala, olha, eu rezo para os meus pacientes antes de eu entrar na clínica, né? É uma maneira dela confiar nesse campo luminoso que vai ser, né, vai acender no momento que a gente está ali, né? Então, esse artigo dela eu acho muito bacana, né? Eu acho que eu indico aí a leitura para vocês. E tem o Nathan Schwartz falando, é outro junguiano maravilhoso, né? Ele escreveu esse livro aqui, que tá aqui comigo, gente, que é esse livro aqui, ó, O Mistério da Relação Humana. Ele fala o seguinte, gente, que existe um campo invisível que se forma na relação entre duas pessoas, que é um campo interativo, né? E ele ilustra, né, com a alquimia, né? Essas informações, né, elas vão é, nos dando essa referência que a gente precisa para atuar como terapeuta e essa responsabilidade que a gente tem na nossa profissão de desenvolver a nossa personalidade para a gente criar, sim, esse campo interativo e essa escuta profunda, né? Ele traz essa questão do corpo nesse livro e ele fala isso, né, que esse campo ele é ativado quando a gente está consciente das nossas sensações corporais na clínica, né? E aí, gente, a gente pode pensar na imagem do corpo como a nossa casa mesmo, né? A gente faz muitas vezes, né, com os pacientes, principalmente com as crianças, né, o desenho da casa, né? E a gente sabe o quanto isso é impactante realmente né, na dinâmica, né? Quanto esse paciente fala dele quando ele desenha a casa, né? E o corpo, ele delimita, né? Ele favorece os limites nas relações, né? Ele pode conter todas as minhas sensações e as minhas emoções. A minha consciência corporal, ela amplifica essas sensações que vão guiar a gente nos atendimentos, né? E além de tudo, gente, o corpo, ele é simbólico. Ele favorece a nossa entrada nesse campo sutil dos significados. Por quê? Porque a gente sabe que psique e matéria são dois lados da mesma moeda. Então, quando a gente inclui o corpo na psicoterapia, a gente consegue alcançar uma profundidade e ser conduzida por esse campo de uma forma muito mais profunda, né? E é incrível como essas ressonâncias vão acontecendo mesmo. Eu tenho uma paciente que ela tem muita dor. Dor na coluna, dor de cabeça, enxaqueca, né? E ela tem sim uma questão familiar que ela não pode sentir esta dor. E é incrível como a maneira como ela vai designando e ela vai nomeando essa dor, né? Ela fala assim, que ela tem um espeto na coluna. E aí, recentemente, ela teve que fazer uma cirurgia na coluna, porque ela tinha realmente uma questão, nada muito grave, mas ela precisou fazer uma cirurgia. E foi tão curioso, né? Porque depois que ela fez essa cirurgia, a gente já estava entrando nessa questão das dores dela. E ela, assim, ela é muito racional, ela não consegue integrar essas emoções, né? E a gente sabe que as emoções, elas são, né, uma forma da energia psíquica se manifestar, né? Aquilo que não é verbalizado e simbolizado é concretizado no corpo, né? E aí, pela primeira vez depois da cirurgia, ela falou de um incômodo e um desconforto que ela sentia numa relação familiar dela, da família de origem, e ela falou: Isso para mim é um espeto. Era a forma como ela sempre designava para mim a dor que ela sentia na coluna. Né? E a partir dessa nomeação que ela deu, a gente pôde fazer, né,
uma correlação simbólica para ela entender que dor que era essa que ela estava sentindo, me relatando há muito tempo, né? Então, assim, eu acho que quando a gente presta atenção nesse campo sutil e a gente entende que o corpo é simbólico, a gente também vai conseguindo fazer essas conexões, né, entre as dores, entre as queixas, porque tudo é psique, gente. Tudo é psique. Né, o Jung já falou, então esse é o verdadeiro significado de a gente conhecer o mundo através da nossa psique, tá? Então, isso é um exemplo, né, para ilustrar um pouquinho aqui para vocês. Então, assim, como é que a gente ativa esse campo interativo, né, que esse autor fala, assim? Como é que a gente está presente ali nas sessões de uma forma verdadeira, né? A gente precisa estar encarnado no nosso corpo, né? Tem também uma outra autora junguiana que chama Marianne Danley, ela desenvolveu também um trabalho simbólico com o corpo através da teoria polivagal, e ela que usa essa expressão, que a gente precisa estar encarnado, né, no nosso corpo durante a sessão, né? Então, assim, a nossa corregulação, né, começa pela nossa presença, né? Então, assim, né, como é que a gente chega na clínica? Né? A gente está de fato presente ali, né, de corpo e alma, para escutar realmente aquilo que o paciente está trazendo para a gente, né? E quando a gente faz esse movimento, né, é como se a gente estivesse ali, né, entrando nesse campo inconsciente e ele pudesse se manifestar. Porque quando a gente consegue, né, permanecer nesse eixo ego-self, quer dizer, o self, o ego presente nas sessões, porque a gente está consciente de tudo que está acontecendo ali, né? Mas também deixando esse campo inconsciente atuar, né? Se a gente está muito naquele lugar assim, ai, eu preciso saber o que eu vou falar, o que que eu vou fazer com esse paciente, né? Quando a gente não sai do campo do ego, a gente não consegue fazer, proporcionar uma manifestação desse campo mais sutil através do inconsciente. E aí, gente, a gente precisa tolerar o desconhecido e o caos, porque se a gente não tolerar esse desconhecido, essa mágica do encontro, ela não acontece, porque a gente fica querendo controlar o encontro o tempo inteiro, né? E isso é um trabalho extremamente desafiador, né? Porque assim, é isso, é uma natureza medial mesmo, de ego, self, né? Então é isso que eu quero dizer, né, quando eu tô falando assim que a nossa personalidade, ela é a nossa principal ferramenta na clínica. Não adianta eu aprender lá um monte de técnica e aí chega o paciente ali e eu fico querendo aplicar só aquelas técnicas. Se eu não entendo dentro de mim quando que eu vou aplicar, que técnica que eu vou escolher, por que que eu estou elaborando aquela pergunta? Aonde é que eu quero chegar quando eu faço uma elaboração de uma pergunta, né? E todos esses recursos vão dando para a gente, né, um entendimento dessa psicodinâmica mais profunda do paciente, né? Quando a gente consegue tolerar esse desconhecido, sair desse campo do controle, né? E, gente, é muito comum isso na gente, né? Por quê? A gente trabalha com o invisível, né? Diferente de outras profissões. Quantas vezes a gente não quer mostrar resultado, quer que o paciente saia feliz dali, né? E se a gente entra muito nesse lugar, a gente não consegue tolerar esse desconhecido. E a gente quer mostrar resultado, né? Isso é coisa do ego, gente. A gente não vai conseguir, né, aprofundar a escuta se a gente fica nesse lugar. Se a gente consegue fazer essa mediação, né, consciente e inconsciente, usando o nosso corpo, a gente consegue acessar manifestações simbólicas desse campo arquetípico mais profundo, tá? Então, vamos lá. Aí, eu tô, né, assim, como é que eu tô integrando essas teorias, tá? O nosso sistema nervoso, ele opera com energia, né? Então, assim, diante de um perigo, eu vou lutar, eu vou fugir, ou vou congelar, né? É isso que a gente vê ali quando a gente assiste, né? Aqueles animais fugindo dos predadores, né? Ou eles fogem, né? Ou eles vão lutar, ou muitas vezes eles congelam, né? Eles ficam estáticos assim, se finge de morto mesmo, né?
E com a gente não é diferente, só que lógico, né? Numa coisa muito mais complexa, tá? E aí eu tô pensando assim, né? Na teoria junguiana, a nossa psique, ela também funciona e opera, né, com a energia psíquica, né? A energia psíquica, gente, é o resultado de o conflito de opostos. Tem uma polaridade, existe um conflito, né? Que é aquilo que o paciente chega, traz para gente. O conflito desses opostos, né, segundo a teoria junguiana, é o que faz surgir, né, o que ele chama de função transcendente. Então, assim, é o 1 mais 2 que vira 3, tá? E é isso que provoca a ampliação da nossa consciência, tá? Aí, quando a gente vai estudar, por exemplo, teoria polivagal, somatic experience, né, a gente sabe que o trauma, o que que acontece? Quando a gente está diante de uma situação traumática, por que que aquele animalzinho ali que congelou diante de um ataque, depois que o bicho foi embora, ele consegue levantar e sair andando de novo? Por quê? Porque o sistema nervoso dele conseguiu completar um circuito na energia. Ele não ficou parado. Hoje, estudando a teoria polivagal, a gente sabe que os traumas, eles estão no nosso sistema nervoso. Eles desregulam o nosso sistema nervoso. Então, assim, a gente precisa fazer essa energia que ficou represada num determinado momento voltar a fluir. Se eu fiquei represada num congelamento, toda vez que alguma situação traumática acontecer na minha vida, eu vou ficar presa, não vou conseguir reagir àquilo. Vocês já viram pessoas que são assim, ficam inertes diante de situações onde elas precisariam reagir, né? Então, assim, uma pessoa que tem um sintoma de depressão, muitas vezes pode ser um sistema nervoso preso num sistema de congelamento. Uma pessoa muito combativa pode ser um sistema nervoso que ficou preso aí numa ativação de luta num determinado momento da vida dela, né? Então, assim, essa energia represada, ela precisa completar esse movimento que ela começou lá atrás, né? E isso é uma coisa que acontece num nível biológico corporal, não é consciente. Por isso, gente, que assim, essas técnicas novas em psicoterapia, elas precisam agregar o corpo. Por quê? A gente sabendo que o trauma, ele está no corpo, não adianta a gente ficar só no verbal. O paciente vai racionalizar, ele vai entender muitas coisas, mas se a gente não fizer essa integração, a gente não consegue regular esse sistema nervoso. E é incrível, porque assim, aliando todas as técnicas que a gente sabe da terapia com essas técnicas corporais, a gente consegue cortar caminho ali com aquele paciente de uma forma muito mais efetiva. Tá? Assim, eu tenho tido excelentes resultados na clínica com isso, né? E aí a gente precisa, e é interessante pensar nas polaridades, né? Porque a teoria do Jung, ela é toda pautada na polaridade, né? O Peter Levine, que desenvolveu o método da Somatic Experience, ele fala exatamente de polaridade também. Ele fala que quando existe um trauma, existe essa energia que ficou represada no trauma e existe um outro vórtex de uma outra energia. É como se fossem dois rodamoinhos, um para lá e um para cá. E quando a gente faz o trabalho da experiência somática, a gente ativa o que ele chama de contravórtex, que é para devolver essa energia represada que ficou paralisada no corpo. E muitas vezes a gente vai ver algumas descargas acontecendo no corpo, como por exemplo, bocejar, formigamento, às vezes tremores mesmo acontecem, né, em sessões onde a gente usa a experiência somática, né? Então, essa energia, ela está sendo descarregada no sistema nervoso para que ela consiga voltar a fluir, tá? Tá fazendo sentido, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Senão eu vou continuar e no final vocês perguntam, tá bom? Então, vamos lá. Como eu já falei, né, a desregulação do sistema nervoso, ela favorece um comportamento resultante de uma defesa diante de um perigo, né? E se a gente for pensar, né, na teoria do Jung,
né, que fala dos complexos de tonalidade afetiva, gente, é exatamente a mesma coisa. Uma pessoa que tem um complexo ativado, quando existe um gatilho, ela vai ter a mesma reação que ela teve naquele momento onde aconteceu aquele complexo, e ela vai agir não conforme o ego, conforme aquela atitude que ela teria natural naquele momento, mas ela vai reagir conforme esse complexo, conforme o trauma, né? Então, assim, eu acho que é essa correlação, né, do sistema nervoso com a teoria dos complexos do Jung, realmente ajuda a gente a mapear essa energia que vai acontecendo dentro do paciente, né? E aí, quando a gente consegue ativar corpo e símbolo, a gente consegue unir psique, matéria. A gente consegue ter uma abordagem muito mais completa, né, para lidar com aquele paciente, né? Eu já tive, por exemplo, assim, uma vez eu atendi uma adolescente que ela tinha uma crise, ela tinha crises de ansiedade e a manifestação disso para ela, assim, ela vomitava. Então, assim, ela chegava na escola, ela ia fazer prova, ela vomitava, ela ia um garoto chamava ela para sair, ou, né, sei lá, ela ia numa festa que sabia que o menino estava lá, que o menino ia chamar para ficar com ela, ela ficava nervosa, ela ia vomitava. Mesmo se fosse, né, ansiedade boa, ansiedade ruim, ela estava com esse comportamento. E eu estava assim, nossa, já tinha conversado com os pais, né? Falei assim, nossa, eu vou mandar para o psiquiatra, porque assim, tava num nível que tava realmente complicando aí a vida dela, né? Um adolescente não pode ficar sempre na escola fazer prova, né, gente? Aí a gente já acende a luz amarela, a luz vermelha, e assim, já estava encaminhando para o psiquiatra, né, para conseguir ajudá-la aí da melhor forma possível. E eu comecei a fazer algumas sessões de relaxamento com ela. Eu não precisei indicar essa menina para o psiquiatra, gente. A gente conseguiu sustentar, ela parou esses vômitos, né, por conta de um trabalho corporal, né? Então, assim, isso é um dos exemplos aí que eu acho que a integração dessas teorias realmente elas fazem muito sentido, né? Tá? Então, assim, o corpo, né, como eu falei, ele é um campo simbólico, né? E eu acho que tem uma outra coisa também, né? Porque a gente sabe que quando a gente está mexendo com as energias, do inconsciente, né? Quando, assim, a gente sabe que esse campo arquetípico, ele tem uma energia muito maior do que a nossa consciência consegue sustentar, né? Então, assim, a gente precisa também tomar muito cuidado com isso na terapia. Quando a gente consegue agregar o corpo, né? O corpo ele ancora essa energia, ele sustenta essa energia e ele fornece um caminho. É como o sonho, né? Vem na medida certa daquilo que a gente pode trabalhar naquele momento, né? Então, assim, o corpo ele é como se fosse um vaso alquímico onde essas transformações podem acontecer de forma que esse paciente consiga ir dando conta de tudo aquilo sem dissociar. Quanto mais consciência corporal e quanto mais a gente consegue aprofundar, né, menos dissociado esse paciente está. Mais a gente vai conseguindo interiorizar, né, essa casa interna do nosso paciente. Tá? E aí é aquilo que eu falei, né? Quando a gente está ancorado, né, nessa presença, aquelas perguntas que a gente vai fazendo para os nossos pacientes, elas não são em vão, elas têm um objetivo. Né? Por quê? Porque essas perguntas elas são formuladas a partir da nossa percepção, né? Que ressonâncias você está percebendo do paciente na hora que ele está te trazendo um relato? Que gaps você está percebendo aí nesse discurso dele? Que a coisa não está encaixando? Esse discurso tem lógica, né? O que esse discurso dele vai mostrando desse desenvolvimento dele psíquico e dessas relações familiares que ele tem com essa família de origem, né? Não só com a família de origem, mas com a família atual, né?
Isso tudo, gente, a gente vai colocando nessas prateleiras internas e aquilo vai formando para a gente esse desenho desse mapa de aonde a gente tem que atuar com esse paciente de acordo com aquilo que ele está trazendo com a gente, né? Muitas vezes a gente não consegue perguntar assim para um paciente assim, mas o que que você sentiu quando aconteceu isso que você me contou? Tem muitos que não conseguem responder. Eu percebi, eu fui, eu vi, um monte de coisa, né? Mas o que eu senti, muitas vezes, esse discurso ele vai lá à frente, né? Depois de um tempo ali de interiorização que a gente está fazendo. Quando a gente ancora o corpo, né? A gente consegue ir para esse lugar de uma forma muito mais efetiva e rápida também com esse paciente, tá? E aí, né? Como é que a gente sabe, né, que esse paciente está ativando essa casa interna, né? Como é que ele vai mostrando para a gente como ele vai se relacionando com este espaço interno dele, né? Tem muitas coisas no discurso que ele vai trazendo para a gente que vai mostrando. E isso, claro, gente, né, a nossa casa interna vai propiciando esse entendimento que a gente vai tendo do paciente com a casa interna dele, né? Então, quando ele começa a falar nos atendimentos, eu percebi que diante de uma situação assim, eu senti, eu entendi que eu me sinto assim quando, né? São tipos, né, de frases aí, de discursos que pacientes dissociados não conseguem fazer dessa forma, né? De uma forma, às vezes nem quando a gente pergunta, né? Então, assim, eu acho que a intenção desse trabalho é justamente proporcionar integração psíquica, porque essa integração psíquica que vai fazer essa ampliação da consciência que a gente tanto quer, né? E aí, né, assim, eu trouxe essa questão do psicodiagnóstico, né? Assim, que eu entendo por psicodiagnóstico, né? Acho que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala algo assim, aquele paciente é isso, aquele paciente tem transtorno bipolar, né? A gente sabe que as palavras, elas têm muito poder, e é um poder que muitas vezes imobiliza o paciente dentro daquele quadro, né? Então, assim, a partir desse entendimento, que também fica ali na nossa prateleira interna, a gente vai entendendo que esse diagnóstico, né, ele é uma linha de conduta muito mais para conduzir as nossas perguntas dentro desse desenvolvimento, do que colocar o paciente dentro de uma caixinha onde não representa a totalidade dele, tá? Então, acho que assim, eu trouxe esse tópico aqui porque eu acho que ele tem que estar, isso tem que estar dentro dessas nossas prateleiras aí da nossa casa, quando a gente está tratando os pacientes, né? E aí, como as relações familiares também integram essas prateleiras, gente, assim, esse diagnóstico que a gente vai fazendo, né? Por quê? Como esse paciente se relaciona com a família dele, nos dá uma boa dica de como é que é essa psicodinâmica. E isso vai dando para a gente, né, um sentido de para onde a gente tem que ir, que perguntas a gente tem que fazer, que espaços que não estão preenchidos aí, né? Então, assim, teve um caso, né, de uma paciente que, assim, ela tem uma relação muito simbiótica com a mãe. A queixa que ela trouxe na terapia era problema no seu casamento. Conforme ela foi me contando, né, logo na sessão inicial, como é que era, né? Tudo que ela tinha que fazer, que teoricamente, né, seria com o marido, ela fazia com a mãe. Então, assim, a mãe fazia mercado, a mãe levava os filhos na escola, o marido não participava de nada. A mãe que ficava em casa para dar o jantar para essas crianças, né? E, e aí, claro, né, que quando ela estava me contando tudo isso, eu fui pensando assim, gente, mas e esse marido, né? Cadê ele nessa relação? E reparem, né, como
isto não era uma queixa dela. A relação com o marido, né, nesse sentido, assim, desculpa, a relação com a mãe dela não era uma queixa para ela. Ela tinha uma questão com o marido, não com a mãe. Né? Então, assim, ela tinha aí o que a gente chama, né, de um complexo materno positivo, mas que estava sendo muito negativo nessa relação, onde o marido, ela estava, na verdade, casada com essa mãe, né? Onde esse marido não podia ocupar o lugar de marido. Né? Então, eu trouxe esse exemplo aqui, né, para mostrar para vocês o que eu estou chamando de psicodiagnóstico, dessas relações simbióticas, dessas relações familiares. A gente precisa ter esse domínio justamente para a gente ir preenchendo esses espaços que não vão fazendo sentido quando a gente vai escutando, né, esses discursos que vão chegando até a gente. E aí, gente, claro que eu não poderia talvez fazer algumas perguntas, né, sobre a relação dela com a mãe dela, porque não cabia naquele momento. Mas aquilo eu guardei comigo, né? Fui trabalhando essa relação dela com o marido até o momento onde essa mãe podia aparecer na sessão. Porque estava tão inconsciente ainda que qualquer movimento nesse sentido que eu fosse fazer, aquilo não ia ser entendido de uma forma positiva. Então, assim, que a gente faz, né, com aquilo na hora, né? A gente guarda nessa prateleira. Aquilo tá lá, tá no nosso campo consciente do trabalho que a gente vai fazer com essa pessoa, tá? Então, isso é um exemplo, né? Acho que assim, eu estou falando aqui, eu imagino que vocês devam estar pensando aí em muitas coisas dos atendimentos aí, né? Que sim, vão ficando guardados aí na nossa casa, né? É, e aí eu trago essa questão do holding e do timing, né? Se a gente não tem espaço para guardar e processar, né, essas várias informações que a gente está falando aqui, como é que a gente vai saber o momento oportuno para a gente trabalhar aquela questão? E a gente precisa ir, né, formando aquele caminho com o paciente para aquilo que a gente já entendeu que a gente tem que trabalhar. Né? Então, que nem no caso dessa paciente, eu já sabia que eu ia ter que trabalhar muito com ela essa questão do complexo materno, embora não fosse uma queixa trazida no começo. Né? Então, assim, a gente já tem lá na frente, né, a gente já sabe onde que a gente vai caminhar, né, por conta de todo esses ingredientes aí. Isso é o que eu estou chamando desse mapa do tesouro. Né? Então, assim, essa construção nossa, do nosso eixo ego-self, né, dessa consciência corporal, né, permite que a gente também vá caminhando nesse sentido com os nossos pacientes. Faz sentido isso para vocês, gente? Né? Eu acho que Uhum. assim, a gente estuda Certo. muito, né? Acho que isso não é novidade, mas talvez assim, né, eu acho que colocar isso em formas de imagem também vai ajudando a gente a entender como é que a gente tem que fazer esse caminho com os pacientes, porque às vezes só na teoria isso às vezes pode ficar muito distante, né? E aí, gente, eu acredito assim, né, nessa relação horizontal, né? Assim, nós estamos dentro desse campo com os nossos pacientes, nós não somos observadores, né? E aí eu acho que assim, né, essas teorias profundas, né, inovadoras, acho que a própria teoria sistêmica, né, acho que o Jung falou de coisas lá atrás, onde ele foi muito compreendido que talvez agora, né, muitas pessoas estão entendendo o que ele falou lá atrás. Por quê? Porque ele já estava dentro de um paradigma que não era um paradigma causal, que era um paradigma complexo e que isso, assim, acho que causou muita confusão naquela época. Ele foi muito mal interpretado, né? Só que hoje a gente sabe, né, que assim, eu acho que a própria terapia sistêmica ajudou a gente a enxergar isso de uma forma complexa, como merece mesmo ser vista, né? E a gente ter uma relação num sentido mais horizontal com os pacientes e saber, gente, que a gente está nesse campo inconsciente. A gente não é imune e a gente não pode ser imune. Porque se a gente não for transformado, a gente também não transforma. Né? Esta relação de horizontalidade, ela precisa ficar assim num lugar.
principal ali da nossa prateleira, né? E aí, assim, isso também faz com que a gente consiga enxergar os nossos pacientes além dos sintomas, além daquele diagnóstico. E eu sinto muito isso, né, nas relações com os pacientes, assim, eu percebo que, assim, às vezes no olhar que eles estão, né, me vendo ali nas sessões, assim, nossa, eu sei que você está me enxergando, né? E isso é presença, gente, é presença de escuta profunda, né? Quando eles sentem esse lugar de presença, né? Existe uma relação de amor que pode acontecer apesar do que os pacientes muitas vezes chamam de defeitos, né? Dessa sombra, né? E isso é a verdadeira relação alquímica, né? Que a gente está falando. Então, como isso vai fundo, esse estado de presença realmente tem essa capacidade de chegar nesse lugar, tá? Então, gente, assim, acho que era isso, né? Isso daqui que eu trouxe para vocês, né? É um pouquinho do que compõe o que eu estou chamando de método ISIS, né? E é isso, o nosso corpo sonha com o que a mente ainda não consegue nomear. E quando a gente aprende a escutar esse sonho, a cura ela fica mais profunda e completa quando a gente tem essa integração. Então, antes de eu falar um pouquinho, né, do que é o método ISIS agora para vocês, né, eu vou fazer um convite para vocês, né, de pegar tudo isso que a gente falou aqui, ver como que isso ressoou em vocês, como é que vocês sentem isso na clínica, né, e leve essa escuta corporal, né, para o próximo atendimento, né, observe, né, o teu corpo no próximo atendimento. Eu acho que isso é um exercício que a gente tem que fazer, né. E acho que ampliar, né, o nosso desenvolvimento da nossa personalidade como terapeuta para além da nossa terapia pessoal, da nossa análise, das nossas supervisões, né? Então, assim, sabe, poder realmente, assim, entender o que que é essa natureza desse contato com o self, entender que coisas que a gente faz que nos ajudam a chegar nesse lugar dessa escuta profunda, né? Então, assim, muitas vezes é uma meditação, né? Para mim é meditação, mas eu desenvolvo muito, trabalho manual me coloca nesse lugar. O trabalho manual, eu adoro fazer tricô, crochê. Isso me conecta com um lugar, gente, que me ajuda muito no consultório, né? Porque o uso das mãos, a gente está falando do uso do corpo. Então, que a gente possa ampliar esse desenvolvimento da nossa personalidade para além só também da nossa supervisão e agregar com tudo isso, né? Supervisão, análise e o uso, sim, do nosso corpo, né? Dessas nossas sensações, certo? Então, era isso, né? Eu queria falar um pouquinho do que é o método ISIS para vocês. Acho que alguns estão, né, curiosos, né, ou não, né? Vou falar um pouquinho agora para vocês do que é isso, tá? Por que que eu pensei, né, no formato de um método, né, gente? Porque eu entendi que era uma forma de sistematizar todas essas teorias que eu estou estudando, tá? Integrar essas teorias com a nossa prática clínica, obter um certificado, tá? O método ISIS é certificado pelo MEC. Eu fui em busca disso porque eu achei que era muito importante ter, sim, né, um reconhecimento pelo MEC, porque eu acho que esse estudo ele é muito sério, merecia esse lugar, né? E também de trazer uma inovação, né? Dessa integração dessa forma que eu estou propondo aqui, tá? Então, gente, assim, o que que eu pensei, né? Muitas vezes a gente faz, né, supervisões aí ao longo de muito tempo, né? Falei, puxa, por que não integrar essas supervisões de um modo que isso seja é, corporificado, já que a gente está falando de corpo, através de um certificado, né? Eu tenho tantos anos aí de vários grupos de supervisão e tal, né? E aquilo, né, tá na minha memória, mas eu acho que, puxa, que legal a gente poder também trazer, né, para uma certificação isso, né? E aí, assim, por que o nome Método ISIS, né? Foi uma sincronicidade, né, gente? Porque eu estava pensando na integração de todas essas teorias, né? E para mim o que faz muito sentido é uma integração simbólica, sistêmica e somática.
E aí eu falei, nossa, vai dar nesse, né? Vai dar nesse nome, vou chamar desse nome, acho que para mim fez sentido e ficou mais fácil, né? E se a gente for pensar, né, quem é Ísis na mitologia grega, né, gente? Ela era a deusa alquímica, né? Se a gente for estudar o mito de Ísis e Osíris, né, ela resgata o marido Osíris, né? Morto pelo irmão, esquartejado pelo irmão, é toda uma mitologia que traz um significado de transformação, que é justamente aquilo que a gente está fazendo, né, no nosso papel e na nossa atuação clínica, né? Então eu falei, puxa, vai ser batizado dessa forma, né? E aí o que que é, né, método ISIS? É um método exclusivo, né, com uma integração de psicologia analítica, terapia sistêmica e a neurociência, que é a teoria polivagal, tá? São 8 módulos. Dentro desses módulos tem muitas aulas. Cada módulo tem aí de 5, 10 aulas, né? Eu não me preocupei em fechar isso de uma forma muito rígida, para a gente também ter um campo de transformação ali na hora, tá? Então, assim, primeiro módulo a gente vai falar de aspectos práticos da clínica, como eu comecei essa aula aqui com vocês hoje, né? Porque acho que tem muitas coisas importantes para a gente falar nesse lugar, né? Independente da gente já ser um psicólogo que tem aí anos de clínica, né? Muitas vezes, mesmo com experiência, tem momentos que a gente fica na dúvida de como fazer. Ai, cobro aquela falta, não cobro, reenquadro aquele paciente, puxa, ele me enrolou de novo, né? Como é que eu faço para reenquadrar aquilo, né? Como é que aquilo está impactando na relação comigo, né? Porque eu acho que isso, né, diferente do que muitos de nós aí a gente possa pensar, não são aspectos superficiais da nossa relação na clínica. Então, assim, acho que um módulo inteiro a gente vai falar sobre isso, tá? E aí eu vou trazer, né, aonde que eu estou ancorando todas essas teorias, que é de fato esse lugar, né, que é um paradigma da complexidade, para falar de Jung, da terapia sistêmica e também da teoria polivagal, né? A gente vai estudar a psicologia analítica, uma estrutura, eu dividi entre estrutura da psique, dinâmica da psique, porque eu vou falar muito sobre energia psíquica, tá? E aí eu vou já integrar a psicologia analítica com o corpo e todo esse campo simbólico. Depois a gente vai ter um módulo falando só de trauma e teoria polivagal, estudar o sistema nervoso e integrando, sempre fazendo essas pontes com todas essas teorias, né? Aí um módulo a gente vai falar só da terapia sistêmica e de como as ferramentas da terapia sistêmica, elas atendem muito essa metodologia, né? Assim, parece que foi uma coisa foi feita para outra. Eu entendo dessa forma, gente, desde que eu comecei a estudar a terapia sistêmica e o Jung, né? Então, assim, para mim isso sempre fez muito sentido, né? E por final, a gente vai ter um módulo onde a gente vai integrar essas teorias, né, de psique, corpo e todas essas 3 teorias, tá? Então, isso é o que vai compor o método ISIS, tá? Como é que vai funcionar, né? Vão ter aulas ao vivo, aulas gravadas, essas aulas vão ficar disponíveis gravadas para as pessoas que quiserem durante o período de 1 ano, né? Apostilas com exercícios, né, para preparar para as supervisões que a gente vai ter, né? Eu vou propor reflexões dentro daquela teoria, fazendo a integração com a prática clínica, né? Vai ter uma comunidade onde a gente vai poder fazer troca, tirar dúvida, né? Tanto no WhatsApp quanto na própria plataforma. Se alguém não conseguiu assistir a aula ao vivo, depois vai poder mandar essas dúvidas pela plataforma. Eu acho que é um jeito novo da gente usar o aprendizado que a gente tem, né? Acho que facilita muito essa troca entre a gente, né? Pensando até que a clínica é sim muito solitária.